e também se propõe a fazer um bom atendimento, né? Mas, na real, tem muitas diferenças técnicas, estruturais da Cores, e é isso que nós vamos, esse mês, procurar acender essa luz aqui para vocês enxergarem bem os benefícios de cada um, né? Cada um tem as suas fortalezas e é importante, então, nesse programa de conhecimento da Decole, que a gente chamou Decole em Ação, né? A gente possa promover esse crescimento para vocês, esse crescimento de conhecimento e vocês ficarem mais seguros, né? E é um Eric prazer estar 9, com todos Eric vocês aqui. 95. Isso. Oi, Kleber, vai lá. Quero agradecer aí a oportunidade desse segundo encontro, informar que todos são muito bem-vindos na Cores. Qualquer necessidade que vocês tenham de realizar treinamentos, visitas, podem solicitar aí para a Fernanda, para a Mayra, que eu posso acompanhar se for necessário, e todo o suporte que eles tiverem, que eles necessitarem, estaremos aqui. Obrigado, Kleber. Deu 9:05, acho que a gente pode começar. Eu só queria, então, lembrar que a gente já teve um primeiro encontro essa semana, que a sala está bem mais cheia. A gente está testando aí os dias e os horários. E a gente quer testar e talvez fazer outras reuniões ainda nesse mês, porque esse é o mês da Cores, aqui para a gente na Decole. Então, o Eric e o Kleber estão aqui dispostos a participar novamente, de forma que se algum colaborador da sua corretora, ou algum colega, amigo seu corretor, ou agente de viagem, enfim, que não conseguiu participar conosco até agora, quiser participar, né, fiquem avisados que nós devemos ter uma nova data, né, Eric, ainda esse mês, para pelo menos mais um, talvez lá no final da semana que vem ou a outra, tá bom? É Passa a só palavra para chamar. você, então, Eric. Ótimo. Renato, obrigado a todos por dedicarem esse momentinho aí para adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre o produto. Espero poder contribuir com alguma coisa com vocês experientes, pessoas que já estão habituadas a trabalhar com esse produto ou não. Então, se você não trabalha, você vai ver que é muito prático, e se você já trabalha, o objetivo desse bate-papo aqui é trazer um pouco mais de conhecimento, quebrar algumas místicas e tentar trazer um novo olhar para um produto tão interessante quanto o seguro viagem. Tá? O meu nome é Eric Lorga, sou o head da operação de seguro viagem da Cores. Tenho 25 anos de experiência nesse segmento, fazendo todos os dias exatamente isso que vocês vão ver hoje. Uma coisa que eu gosto, que é vender esse produto e tentar fazer um paralelo entre a sua realidade, a realidade do mercado e o que a gente pode fazer com esse produto. Beleza? Vamos lá? Eu estou sem cinto, mas vou botar meu cinto aqui, meu cinto de segurança, só para ficar igual ao meu colega, né? Para não ter nenhum tipo de transtorno nessa viagem. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, ok? A gente vai passar um vídeo, vamos falar um pouquinho da Cores para vocês entenderem o jeito Cores de trabalhar. Vocês vão se surpreender com algumas coisas que eu vou falar durante essa apresentação. Então, para deixar um pouco ilustrado, vai ser esse vídeo que eu vou passar para vocês agora. Deixa eu só ver se eu comecei direitinho. Agora sim, direito. Então, Vamos lá. só lembrando, né, Eric, que para quem talvez não tenha uma visão tão clara também da Decole, né, a Decole é essa assessoria que é única no Brasil, porque assessorias existem centenas, né? Existe até associação de assessorias, mas nós somos a única que é especializada em apenas seguro viagem. Então, qual é o nosso objetivo? Trazer para vocês esse conhecimento de mercado, da Cores e dos demais fornecedores existentes no mercado que passam pela nossa curadoria, pelo nosso filtro, né? A gente não recomenda uma empresa que a gente não confie, não goste e acha que vai dar problema. Justamente aqui é levar o corretor para um outro nível, né? De qualidade, de receita e de tranquilidade em relação ao seguro viagem. Então, a Cores, como eu disse, é uma dos nossos primeiros parceiros desde o nascimento da Decole, né? Pessoas que eu conheço há muitos e muitos anos, né? Algumas há mais de 20, inclusive, e uma empresa que nós confiamos também plenamente.
Então, eu passo a palavra aqui para o Eric dar esse conhecimento para a gente sobre a Cores. Toca lá, Eric. Perfeito. Renato, obrigado pelo espaço. Vamos nessa. Viajar é movimento. E cuidar é o que nos move. Na Cores, cuidamos de quem viaja, com atendimento humano, empatia e excelência. Cuidamos de quem vende, com proximidade, integridade e responsabilidade para vender melhor. Aqui temos tecnologia, mas quem cuida são e sempre serão as pessoas. Agimos com cuidado, clareza e autoridade de quem entende do que está falando. É assim que entregamos confiança. É assim que a Cores faz diferente. Esse é o jeito Cores de ser. Seguro Viagem não é tudo igual. Escolha Cores. Nessa linha dessa que já é o novo manifesto da companhia, ficou faltando um detalhe. E a pedido do Renato, eu vou passar um complemento desse vídeo para que vocês vejam um pouquinho mais detalhado a nossa central de atendimento. Cada chamada é uma oportunidade de mostrar a diferença no cuidado com os nossos viajantes. Nossos atendentes estão sempre prontos para oferecer um suporte personalizado em qualquer parte do mundo. Somos uma equipe multidisciplinar trabalhando em sinergia para oferecer a melhor solução. Nossos colaboradores são apaixonados por oferecerem um atendimento de excelência, com dedicação e comprometimento que faz toda a diferença. Eu acredito que a prioridade do departamento da Cores seja principalmente a condução com segurança e o cuidado com a saúde. O nosso diferencial é proporcionar o melhor atendimento em seguro viagem e superar as expectativas dos nossos clientes. A Cores não é só um seguro, é um parceiro incentivador de experiências. Conte com a gente para viver experiências incríveis ao redor do mundo. Seguro Viagem não é tudo igual. Escolha a Cores. Pessoal, aproveitando o gancho dessa apresentação, deixa eu ver se eu consigo sair dessa tela, é sempre assim. Vamos lá, deixa eu sair rapidamente, paro, compartilhar e volto aqui. Mas enquanto eu vou fazendo essa minha loucura, eu vou fazer um comentário com vocês em relação ao que vocês entendem de uma central de atendimento de um produto seguro viagem. A grande maioria, hoje, atualmente no mercado, está acostumado a trabalhar com empresas que têm dentro da sua grade um produto seguro viagem, que é o que nós vemos no mercado segurador. As grandes seguradoras têm lá na sua prateleirinha um produto que muitas das vezes a gente está habituado a trabalhar. Essa pequena diferença que eu vou colocar para vocês faz tudo ser diferente. Hoje, a Cores só vive de seguro viagem, respira o seguro viagem, e essa central que vocês viram agora, a gente mudou o jeito de atender no mercado de seguro viagem nacional. Enquanto todo o mercado atende com atendentes leigos, é o que eu falo, o leigo somos nós, eu, Kleber, Luiz, pessoas que não são da área médica. A gente hoje, 100% do nosso atendimento são feitos por profissionais da área médica, especializados em triagem nos principais hospitais do estado de São Paulo. Ah, mas Eric, por que São Paulo? Porque a nossa matriz está lá. O nosso diretor médico é de São Paulo, fica na nossa central. E essas enfermeiras que fazem esse atendimento, essa triagem de toda a ligação que entra, o leigo atende e fala alô, mas e passa para a nossa enfermeira fazer a triagem do seu segurado para saber exatamente aquilo que ele sente, para fazer o direcionamento da maneira adequada. Tá? Então, a gente se posicionou no mercado solitariamente com esse protocolo de atendimento diferenciado. Tá?
E isso faz toda a diferença no momento que o seu segurado, aquele que tem uma grande apólice com vocês, aquele presidente de companhia, aquele dono de uma grande operação com vocês, está precisando de um atendimento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não posso estragar o seu principal negócio. Eu sei aonde e onde eu preciso estar no mercado de seguros. Eu sei que eu não posso complicar a sua operação e desta forma a gente se coloca desse jeito para fazer um atendimento de excelência. Oi, Renato. Me permite uma observação, só vou procurar complementar o que eu achar extremamente relevante, tá? Conversando, nós temos aqui na audiência muitos corretores, né? E a gente entende que qual é a linha de raciocínio do corretor, até porque nós já trabalhamos em seguradoras, eu e você no passado, e o Kleber também. Quantas vezes o teu cliente teve a casa dele pegou fogo, né? Ou talvez o carro dele deu perda total? Poucas, né? Felizmente é um evento mais severo que acontece raramente. Agora, quantos de vocês já tiveram uma mala perdida, uma mala quebrada, ou até mesmo uma situação de não se sentir bem durante a viagem? Eu diria que quase todo mundo, né? Um atraso de voo. Então, assim, o seguro viagem, ele traz uma frequência de acionamento altíssima, né? Então, praticamente toda a sua base de clientes algum dia já teve alguma experiência com problemas em viagem e que o seguro viagem vai ser testado, né? Já o seguro de linhas patrimoniais não acontece com tanta frequência. Então, cuidado, como isso que o Eric falou. Quer dizer, na hora que a gente vem um seguro viagem, a chance de ele precisar acionar o seguro é alta e nessa hora é você que está dando a cara a tapa, você, corretor, agente de viagem, por ter recomendado a empresa A, B ou C. Tá? Então, é diferente daquele seguro que a gente sabe que talvez nunca dá sinistro na vida, então você pode até arriscar, vou trabalhar com essa companhia aqui porque não dá sinistro mesmo e não vai ter problema. Mas o seguro viagem é diferente. Então, cuidado e a garantia de ter uma companhia que evita esse tipo de desgaste, porque você pode, às vezes, perder um grande cliente por conta de um pequeno problema, de mala atrasada ou de um atendimento médico que não funcionou. Exatamente isso. E seguindo o que eu estava comentando com vocês, quando você adota um protocolo profissional com enfermeiras que pertencem aos principais hospitais do estado de São Paulo, ou elas são do Sírio, ou elas são do Einstein, ou são do Hospital das Clínicas. Para quê? Para que essa excelência, liderada por um médico com grande experiência, isso que o Renato colocou, a gente não pode errar, porque a responsabilidade é nossa. Primeiro com você, corretor e agente de viagem, e segundo, com o seu segurado, que é o seu maior patrimônio. Então, com esta linha de raciocínio, que a gente faz esse tipo de protocolo, que transforma a Cores em um dos principais, se não o principal call center de alta disponibilidade do mercado, com foco em seguro viagem. Não é à toa que grandes seguradoras nos procuram para esse tipo de atendimento, para que elas possam oferecer a nossa rede para um mercado tão exigente, né, que se tornou nos últimos 10, 15 anos. Tá bom? E com isso, essa chancela precisa ser mostrada para o mercado. Eu não sei se todos conhecem, o Great Place to Work nada mais é do que um carimbo dizendo que a Cores caminha na contramão do mercado de assistência no Brasil. Todos vocês aqui devem ter tido algum tipo de experiência desagradável no processo de assistência numa seguradora. Prestadores com qualidade duvidosa, às vezes muito bons, às vezes muito ruins, né? Demora no atendimento, o tipo do serviço que você procura não atende a uma expectativa ou aquilo que você esperava de um serviço de um prestador de serviço. E com isso, essa chancela diz que, né, esse Great Place to Work, diz que o colaborador Cores é feliz com o que faz, é bem remunerado e sabe o que está fazendo e é alinhado com a conduta da empresa. Isso aqui, esse prêmio, né, essa chancela, quem dá são os funcionários. Eu não sei se vocês vão concordar, mas vou colocar aqui para um pensamento futuro. Vocês acreditam que funcionários felizes atendem melhor? É com essa linha de raciocínio que a filosofia da Cores segue todos os dias se evoluindo como um principal player de mercado, tá? E aí uma das principais empresas para se trabalhar, mas quem diz isso não sou eu,
São todos os funcionários falando ao mesmo tempo a mesma coisa. O nome disso é sinergia. O nome disso é alinhamento cultural, tá? E sendo um destaque emocional. Por que tem a ver um destaque emocional? Controle emocional para atender ações de crise, de crítica, coisas críticas que estão acontecendo no momento. Porque a gente não trabalha, infelizmente, né, eu queria trabalhar com isso, vendendo flores, bombom para momentos felizes. Mas eu não faço isso. Eu estou aqui para resolver o famoso pepino que acontece de meia-noite à meia-noite. É isso que acontece. A dor de barriga não dá 9h15 da manhã dentro do expediente ou até 17h59 da sexta-feira. Ele só vai acontecer nos horários mais críticos. E você precisa ter gente qualificada, né, e disposta a atender com qualidade. Essa parte do treinamento eu gosto de introduzir com muito cuidado para que vocês tenham a certeza de que vocês estão escolhendo a empresa certa. Não só por preço, não só por cobertura, que a gente vai falar mais lá na frente, mas por uma questão cultural que vai totalmente de encontro ao que o mercado não oferece. Eu não falo só dos meus concorrentes tradicionais de mercado de seguro-viagem. Eu falo de um mercado nacional de prestação de serviço, que eu vejo constantemente ou como usuário ou como uma pessoa de mercado fazendo um benchmark, tá? Então, isso tudo precisa ter um garantidor. E esse garantidor é a Chubb, que é a seguradora que garante nossos riscos. Mas, Eric, o que a Chubb faz aí? Ela tem algum tipo de interveniência na operação? Não. Ela garante o meu risco. Por quê? A rede é minha, você fala comigo, que sou Cores, quem vai fazer o reembolso e as análises dos seus processos é aqui dentro da Cores. Você vai ser atendida por um funcionário Cores, vai acessar o sistema Cores, vai trabalhar com parceiros da Cores, que é o caso da Decole. Então, isso é um garantidor. Mas, Eric, é legal ter uma empresa como essa? Sim, me dá potência de mercado, garantia de coberturas mais altas que o mercado não tem apetite para chegar. A gente vai falar mais lá na frente. Você está falando de coberturas de US$ 1 milhão, US$ 1 milhão. A gente está falando de aceitar seguros opcionais sem DPS, de maneira opcional. E vocês vão ver isso. Então, esse aqui é o meu garantidor. E Bom aí, uma dia, coisa tudo que bem? você... Oi, Oi, Mayara. Oi, Desculpa, Mayra. tá? Nada. A Ana tá fazendo uma pergunta aqui, a Ana Frida. Tudo bem, Ana? Ela tá perguntando se a Cores trabalha em caráter de reembolso ou tenta sempre os hospitais parceiros. Vejo que isso é uma dificuldade nas seguradoras que atuam como seguro viagem. Você pode responder isso pra gente, por favor? Antes de responder, eu vou falar que eu adoro essa pergunta. Porque além de eu responder a pergunta, eu ainda vou dar aqui em primeira mão para vocês uma parceria nova que a Cores fechou recentemente no principal destino dos brasileiros. Eu vou só concluir essa questão aqui, ó. Para ser um call center de alta disponibilidade, e vou ajudar na resposta, eu preciso ter um índice de excelência. E excelência vai muito de encontro à pergunta que a colega fez. Eu preciso atender em até 20 segundos 80% das minhas ligações. Aí você fala, nossa, para que eu possa ser o call center das principais seguradoras do país, dos principais planos de saúde, seja ele de alta renda, seja ele para um mercado mais sênior, seja ele para um público mais massificado, eu preciso entregar essa excelência. E isso é difícil de entregar. E a gente entrega essa excelência com esses 20 segundos, com satisfação de 98% dentro desse 1 milhão de apólices que eu emito dentro do ano. Vamos lá, vou responder a sua pergunta. A Cores hoje tem uma rede própria, tá? E essa rede própria, entrelaçada ao longo desses 35 anos que a gente trabalha, ela vai fazer com que o seu segurado não precise pagar nada quando ele precisar. Mas eu não sou adivinho, né? Nós somos uma empresa de seguros e não uma bola de cristal. A gente precisa saber aonde você está,
o que você precisa. E se você não quiser gastar nada, você tem que acessar os nossos canais de atendimento, seja o 0800 para falar via voz ou o WhatsApp via texto, né? Muito democrático, né? Você consegue fazer isso. Então, assim, a Cores hoje não obriga e não manda nenhum segurado fazer processo de reembolso. O processo de reembolso existe porque a SUSEP fez uma preview lá, colocou lá na sua normativa que o segurado tem direito à livre escolha. Ele pode ir, pode pagar, traz tudo e eu faço a análise do reembolso. Mas aqui na Cores, a filosofia é: use a nossa rede, use os nossos prestadores, use as soluções que a gente entrega para você, para que você não tenha que desmobilizar nenhum tipo de patrimônio ou tenha que pagar conta de hospital para isso, tá? Ô, Então, Eric, pois não? se me permite, né? Também eu Claro. agregar. E por melhor que a Cores seja, ou qualquer outra companhia venha aqui e diga que tem uma grande rede, você nunca vai garantir uma cobertura numa cidadezinha pequena, do interior de qualquer país, né, que não tenha turista chegando lá. Mas o teu cliente tem a liberdade de ir para essa cidade. Então, nessa circunstância, é que vai funcionar o reembolso. É uma garantia adicional. A gente não vai ter 100% de cobertura de todos os municípios do planeta Terra, né? Em nenhuma circunstância, em nenhuma companhia, isso não existe. Agora, existe, lógico, uma rede maior, existe uma rede menor, existe aquelas companhias que só garantem os grandes centros, tipo Miami, Orlando e etc. Mas não, nós estamos falando de uma empresa como a Cores, que é uma rede muito parruda, muito robusta. A chance de ter o cliente para um lugar que a Cores não tem a rede é pequena, por essa fortaleza que a Cores tem, mas pode existir essa chance, tá? Então, nesse momento, funciona o reembolso, tá bom? Então, essa é uma garantia que a SUSEP dá e é muito bem dada mesmo por esse motivo. Agora, a Cores, Exatamente. ela se esforça para evitar que isso aconteça. E tem um outro aspecto importante aqui também, que o Eric falou, eu não queria deixar passar batido, quando ele fala sobre os canais de comunicação. Cuidado, eu não queria citar nomes aqui para não ser deselegante, mas existem companhias que não são especializadas em seguro viagem, aquelas de automóvel, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, que ainda pedem para o seu cliente fazer contato com a central via ligação a cobrar no Brasil por voz e telefônica. Isso está completamente em desuso, né? Então a Cores ela abre canais de comunicação que qualquer um tem, que é um WhatsApp. Ninguém viaja para o exterior sem um pacote de dados, porque você não consegue nem andar na rua sem um mapa, sem um Google Maps, sem um Uber, né, sem algum tipo de aplicativo que te ajude a te orientar quando você está fora. Então, evidentemente que você vai ter dados e com dados você fala com o WhatsApp e com o WhatsApp você pede socorro. Tá bom? Então, cuidado com as seguradoras que não têm esse tipo de canal de acesso facilitado, porque senão você vai estar convidando teu cliente a ter um seguro que na hora que ele for precisar usar, ele não consegue ou ele vai se embananar. Segue lá. Beleza, Renato. Exatamente esse é o detalhe. E aí, para que a gente evite essas áreas de sombra que o Renato bem colocou, áreas de pequeno apelo turístico, que basicamente é assim que a gente vive. Se a gente tem atendimento, a gente credencia. Se não tem, a gente tenta intervir com meios de pagamento. Hoje, os meios de pagamento eletrônico fizeram com que a gente conseguisse cada vez mais diminuir esses processos de reembolso, porque a gente fala: oi, tudo bem, hospital? Eu sou a Cores. Esse cara que eu estou mandando aí, pode ficar tranquilo que essa conta eu vou pagar. Tem hospital que vai falar: ok, aceito com as suas condições de pagamento, ou ela pode falar: não, eu vou receber do segurado. Isso muito mais por uma questão de imposição do hospital do que propriamente impotência da Cores em solucionar esse problema, tá? E aí, aproveitando, a gente fechou agora, né, nos últimos dias, posso falar nos últimos 15, 20 dias, uma parceria com o principal grupo de saúde dos Estados Unidos, né? E aí, logo, é o maior grupo de saúde do mundo, em faturamento também, que é a United Healthcare, que nós fizemos como dizer assim, uma parceria estrutural onde o nosso segurado, se eu definir que é a melhor solução, porque a definição de para onde vai é nossa. Por quê? A United pode ser um grande grupo, mas eu tenho um hospital referência que não pertence à United e é um parceiro Cores. E eu quero mandar ele para lá.
Mas a United faz o quê? A gente tem um processo com eles, onde eu mando para você uma carteirinha eletrônica e você pode acessar esses hospitais da rede da United Healthcare dentro dos Estados Unidos. Como se você Isso faz... fosse um segurado de saúde deles. Exatamente. E Aquela isso famosa, faz... aquela ideia, né, Eric, que a pessoa fala assim, ah, mas meu segurado ele vai entrar no hospital e vai se identificar com a carteirinha da Cores? Não, normalmente não vai, né? Todo atendimento de assistência à viagem, ele funciona com um acionamento de bastidor da Cores com o administrativo do hospital para dizer, olha, o senhor fulano de tal está chegando aí, ele é um segurado meu, atenda ele. Você não pode chegar lá com uma carteirinha da Cores ou de qualquer outro concorrente da Cores que ninguém vai reconhecer. Agora, com esse mecanismo que o Eric está falando, muito interessante, aí sim, você vai ter uma carteirinha virtual para aquele momento, para aquele atendimento, você chega lá e dá a famosa carteirada, né? Como se diz aqui. Você chega lá, dá aquela carteirada, eu sou da United Health, aí o cara te atende. É. Toca lá. Esse que é a grande questão. Isso, assim, é ter uma rede robusta? Sim, é para ter uma rede robusta. Mas, principalmente, evitar ter o problema que a grande maioria das seguradoras no mercado tem, que são cobranças dos hospitais nos Estados Unidos, Fato. que é um calcanhar de Aquiles e é um desconforto que a gente não vai ter. Ou se vai diminuir isso praticamente a zero. Porque esse tipo de parceria a gente consegue fazer com que esse cliente não tenha essa cobrança, porque ele sabe que tem um parceiro envolvido que pode receber essa conta e fazer essa quitação. Então, não é só aumento de rede, óbvio, aumento de rede, mas também evitar esse transtorno, que é o transtorno que eu falei lá no início. Eu não posso prejudicar a sua principal operação. Eu preciso ter um nível de excelência muito alto. E aí, falando de nível de excelência, a gente tem aqui esse Dr. Jorge Calil, esse do Albert Einstein. Ele é o responsável médico por todas as tomadas de decisão dentro da Cores, seja uma remoção ou até mesmo uma tomada de atitude de um segurado de vocês que esteja num caso crítico, internado. Então, é médico falando com médico. Lembra? Não tem leigo falando com médico. Tem pessoas com propriedade que faz essa interlocução. E ele é o responsável por todas as remoções aéreas que nós temos hoje. Ele tem mais de 500 remoções aéreas no currículo, tá? Feitas por ele ao longo da carreira. Ah, mas e ele vai em todas? Não. Quando ele não pode ir, ele manda alguém do time médico dele que fica na nossa central, né? Vamos supor, vai precisar de um medicamento durante o voo. O enfermeiro Cores dando a mão para o seu cliente. O nome disso é tornar palpável aquilo que não se vê. Literalmente. Palpável. Exatamente isso. De mão dada, Você, viajar de junto. mão dada. E isso é a grande diferença do mercado de assistência, onde você terceiriza quem bota a mão no seu cliente. Você vai saber se ele botou a mão mesmo? É essa que é a grande questão. Então, seguindo aqui, eu vou pular essa parte da jornada de atendimento, que eu acho que isso vai ser um pouco mais extenso, mas queria dizer para você que desde a entrada até o fim dessa jornada, a gente trabalha com muito cuidado e excelência. Mas eu queria dizer uma coisa importante. O que é a triagem médica? Quando eu disse lá atrás, 100% dos nossos clientes são atendidos por médicos ou alguém da área médica, não por leigo, tá? O que a gente faz? Durante o expediente, de 6 até 11h59, nossas enfermeiras fazem essa triagem do seu cliente. De meia-noite, né, até as 5h59, quem faz essa triagem são os médicos do Albert Einstein, através da nossa telemedicina. Ele já faz a triagem e, ao mesmo tempo, já presta o atendimento. Por que eu preciso dessa triagem? Eu preciso saber se esse cara precisa ir para um hospital de grande porte ou não. Se ele pode ir para uma clínica ou não. Se ele pode ter um atendimento domiciliar, que isso também é um acolhimento que poucas empresas oferecem. Uma pessoa indo até o quarto do seu hotel, até a casa que você alugou. Pensa numa mãe às 6 horas da manhã, numa cidade fria, tendo que deslocar esse bebê com dor de ouvido ou sei lá, ou com alguma coisa respiratória. Isso pode causar um agravante. E a gente evita esses agravos com esse tipo de atendimento. Ah, mas olha, é frio pra caramba, mas ele precisa ir. Aí sim, quem toma essa decisão é um médico e não um leigo.
Entendem? É essa que é a grande questão desse nosso processo. A responsabilidade da tomada de decisões é nossa. Eu preciso ter cuidado com o seu maior patrimônio, que eu falei lá atrás. Toda hora eu vou lembrar isso para vocês. Eu cuido do que você tem de mais precioso. E aí, usando o que o Renato falou, cuidado com o que você contrata, cuidado com o que você tem, se preocupe com isso. O principal argumento de venda hoje, para mim, em relação a cartões de crédito, não é aquilo que cobre, aquilo que não cobre. É a forma que se atende. Eu, Eric, 25 anos de experiência, tive uma experiência por atender um amigo pessoal no mês passado, em abril. Ele foi para os Estados Unidos, teve um edema de glote por um motivo inflamatório que eu não sei qual, né? Eu acabei não perguntando qual foi o motivo. Ele começou a ficar asfixiado e precisou de atendimento médico. Primeiro ponto de perigo: viajou sem habilitar voz. Na Cores, isso não é um problema. Ele vai falar comigo pelo WhatsApp. Cartão de crédito só fala no 0800. Começa pelo banco, Algumas que é uma... seguradoras de automóvel também. Exatamente. Começa pelo banco, canal banco. Disque 1, disque 2, disque 3, digite sua conta, seu CPF. E aí você entra naquela ura infinita até chegar no atendente leigo. Leigo que eu falo no cartão de crédito é aquele cara que não sabe o que vai te responder, que vai te mandar para o atendente da central do Seguro Viagem, que é um outro leigo. E eu levei 45 minutos para chegar até o atendente da seguradora, que é a empresa que faz assistência médica. Opa, e aí, começou o atendimento? Não. Diz que novamente as informações para que a empresa prestadora de serviço do Visa, que poderia ser do Master, do Visa, me transferissem para essa atendente. Cheguei, conversei com essa atendente e ela me fez diversas perguntas. Eu falei, mais uma vez, o quadro do paciente e falei para ela, eu só vou desligar esse telefone se você fizer uma conferência entre as pontas. Eu, você e o segurado. Porque ele não tem como falar com você agora. Vocês não estão, ele não está conseguindo chegar até vocês. Aí fiz uma crítica em relação ao protocolo, porque sem dado você não fala, você morre. É assim que funciona o cartão de crédito. Resumindo, fiz essa ponte, passei o telefone e aí tudo resolveu? Não. Ela precisou, essa esposa desse amigo precisou mandar um e-mail formal. Imagina você, à beira da morte, na frente do seu notebook, mandando identidade, CPF, comprovante de residência, seu bilhete anexado e os dados do banco. Aí eles respondem rapidamente. Vamos ser rápidos. Em 4 horas, o senhor terá a sua rede credenciada. 4 horas. Que eles escrevem no e-mail. Eu me comprometo depois de mandar esse print para o Renato. Eu falei isso no outro treinamento, mas não consegui falar com esse meu amigo. Eu vou conseguir esse print e vou mandar para vocês. 4 Perfeito. horas. É Esse importante cara... lembrar, né, Eric, que você está dando esse exemplo aí, mas assim, isso pode acontecer com uma pessoa que bateu a cabeça, escorregou no banheiro, está desmaiada, tá com um corte, um vidro quebrou, está sangrando. Então, assim, são situações que não podem esperar nem 10 minutos, né? Que dirá Exatamente. horas. Então, é nessa questão que a gente sempre procura trazer para vocês, porque isso acontece com frequência, com alguma frequência, e é você que está dando a cara a tapa, porque é de você que ele comprou, foi de você que ele recebeu orientação para escolher a empresa A ou B. Então, essa experiência que ele nunca mais vai esquecer na vida, provavelmente, né, porque vai ser traumático, vai ficar gravado para sempre, vai ficar com seu nome, infelizmente, marcado para o bem ou para o mal, né? Pode ser para o ótimo ou pode ser para o péssimo. Né? E às vezes essa Exatamente. situação pode, inclusive, levar, lamentavelmente, a óbito, não é? Uma pessoa que não é atendida rapidamente, ela vai a óbito, acabou, fim, né? E aí, essa consequência, então, não vou nem dizer qual é o tamanho da responsabilidade. Lembrando também que existe aí uma mudança de legislação recentemente, houve, em relação a agravar a responsabilidade do corretor de seguros naquilo que vende, né? Acho que todo mundo está preocupado com isso, contratando seguros de responsabilidade civil profissional. Então, quando eu costumo dizer, gente, sabe qual é um dos produtos mais perigosos que você vende? Isso vale para um agente de viagem e vale para um corretor de seguros. Chama-se
seguro viagem. Porque um pequeno deslize ou uma ação pode trazer um dano incalculável para você, né? Uma internação num hospital, uma conta que o cliente tenha que pagar porque o seguro não funcionou ou não tinha ou qualquer coisa, pode ser de centenas de milhares de dólares, né? Então, um atendimento severo nos Estados Unidos facilmente chega na casa dos 200 mil dólares. Então, e essa conta chega para você no momento seguinte como responsabilidade civil. Tá lá, Eric. Vamos lá. Então, com essa linha de raciocínio, né, de qualidade, de preocupação, a gente vai seguindo agora mais para aquele ponto que é o que a gente consegue falar. Até o slide anterior, a decisão é sua, corretor e agente de viagem. A decisão é sua. Agora a gente vem para o mercado comercial, né? O que eu tenho de vantagem? O que é legal? Além das salas VIPs, de uma análise, sabe, da cobertura de mala, cobertura de pet, eu dou um chip. Isso tudo é muito legal. Isso tudo é muito legal quando a primeira abordagem ela é feita daquela maneira que eu coloquei lá atrás. Porque se você tiver muita coisa, muita oferta e não tiver um atendimento, nada disso vai valer. Então eu dou conforto na sala VIP, eu ajudo esse cara a chegar no destino dele com um chip. Olha aquilo que o cartão de crédito não fez. O cara chega lá, ele tem um chip se ele quiser. Ele já acessa os dados, ele já fala com o seguro se ele precisar no desembarque. E a gente ensina a esse cliente a fazer isso. Eu depois, Renato, se você me permitir, eu vou colocar aqui no chat um link das nossas campanhas ativas e tem nesse link tem um videozinho de como inserir o chip, tem um videozinho de todas as salas VIPs da Cores, tem tudo numa landing pagezinha muito organizada, tá? Eu vou passar para você, aí depois você compartilha com o pessoal. Falou? Então, Claro, por favor. danos à mala são coisas importantes que a gente coloca. Mas a cereja do bolo de hoje é essa oportunidade que a gente tem aqui. O mercado nacional não enxerga, isso o Renato pode falar também com muita propriedade, o produto receptivo acha-se que o gringo vem para cá com seguro. Pasmem, os hospitais do Rio de Janeiro estão lotados deles, públicos. E você e eu que estamos pagando essa conta. Além de ser um produto excelente, né, que você vai ter uma receita ótima se você tiver amigos que estão vindo para o Brasil, empresas que vão receber pessoas que vão trabalhar aqui por um determinado tempo. Vocês podem apoiar essas empresas que possuem grandes massas de vida e que demora um tempinho para você inserir esse gringo nessa apólice, né? Porque demora para sair o CPF, aí você faz a verbação desse gringo nessa apólice de vida, tem toda uma burocracia que vocês sabem muito bem como funciona. Em média, 45 dias. Um produto desse, 45 dias, você tem aí uma receita aproximadamente de uns R$1.000. Né? R$1.000 que eu falo de prêmio, né? Você vai ter aí o seu percentual de comissão. Gente, não pode deixar esse dinheiro na mesa. Então, assim, brasileiros não residentes, CPF. Gringo, passaporte. Veio para cá, vida que segue, a gente consegue atender até 180 dias. Porque não é plano de saúde, né? A ideia é ser algo de urgência e emergência para atender esse cara numa possível eventualidade. Fiquem atentos, tá? A Cores, por ter uma parceria com uma empresa americana, a gente sempre deixa claro que existem os parceiros, os países sancionados, que a gente não pode nem comercializar e nem enviar pessoas para lá. Ok? E aí, as novidades, além do produto receptivo. Bagagem extraviada, só que bagagem especial. O que é bagagem especial? É aquela que vai na esteirinha especial, não é aquela que vai na comum. É aquela que você recebe naquela salinha que fica ao lado das esteiras, carrinho de bebê, bicicleta, cadeira de roda, prancha de surf, né? Instrumentos musicais. Então fiquem atentos porque a Cores tem essa cobertura, tá? Se você está mandando uma grande turnê de um artista da sua cidade, pensa nisso. Gilberto Gil usufruiu.
Ó, rimou. Então, a gente tem uma corretora no Rio de Janeiro que tem esse tipo de cliente e ele sabia que estava viajando com esse equipamento protegido. Furto de eletroeletrônico. Uma coisa legal, você sai daqui do Brasil, está indo para os Estados Unidos comprar seu iPhone. Só que você já sai daqui com seu possível iPhone protegido já. Então, data da contratação, dia 1º. Data da compra, dia 2. Data do furto, dia 3. Estou coberto? Sim. A data do furto, né, do roubo qualificado, do BO lá, tudo bonitinho, é posterior à data da compra e à data da contratação do seguro viagem. Então, você tem direito ao ressarcimento, obviamente parcial, né, ligado à nota fiscal, tá? E aí, para fechar, o seguro HomeAway. Ah, mas isso é uma cobertura muito relevante? Não, é uma cobertura pequena. Ainda a gente está fazendo um test drive. Todas essas são coberturas pequenas, porque a gente ainda está entendendo como é a sinistralidade desse negócio. Porém, são todas essas coberturas que você pode oferecer para esse teu segurado ao retornar. Porque se ele manifestou interesse na viagem, ele pode precisar no Brasil. E aí você faz o quê? Você faz a oferta para aquela seguradora, para aquela congênere que você gosta. É a Cores, é o seguro viagem, ajudando o corretor a fazer uma transição de carteira e uma diminuição de dependência daquele produto que você acha que é o seu principal. Ele é o que paga a conta, mas o principal podem ser outros. É diminuir. Quanto mais pulverizado, mais diversificado, menos dependente você fica e menos sujeito a nuances de mercado você vai ficar. Beleza? Aí, também há pedidos. Isso é um slide praticamente escrito pelo Renato, né? É isso. Ele praticamente reescreveu o slide inteiro. E eu aceitei, obviamente, como um bom ex-funcionário, né? O meu ex-CEO falou para mim, faça, eu cumpro. Tá aí. Na verdade, É, Eric, isso tem a ver com a experiência. Sabe que todo homem, por trás de todo homem, tem umas grandes mulheres, né? Então, eu tenho a minha equipe aqui, a Fernanda e a Mayra, que no dia a dia estão atendendo os corretores, os concordo. agentes de viagem. Então, são essas, e aí você obedeceu o que eu falei, eu obedeci o que elas falaram. São essas diferenciais que a Cores tem, entendeu? A gente percebe isso porque a gente lida com outros fornecedores, né? Também homologados pela Decole que sejam, mas a gente sabe que a Cores tem características que algumas, que acho que é importante sublinhar aqui, que os outros não têm. Então aí, essas são as diferenciais da Cores. Tudo que os outros têm, de uma forma geral, a Cores tem também, mas essas são características que a Cores tem e que em geral o mercado não oferece. Vai lá. Perfeito. Cobertura de 1 milhão. Tem que ter apetite para pegar esse segmento. Então, existe esse segmento de alta renda? Existe. É aquele cara que tem a própria aeronave, que vai sair daqui, vai fazer uma viagem até os Estados Unidos. A gente cobre esse tipo de risco. A viagem com avião próprio, a gente cobre. Ah, mas como é que comprova? Ele tem que ter plano de voo, né? Se ele tem um plano de voo, publicou aquilo, a ANAC compensou, está tudo certo, é só trazer isso para a gente num processo de futuro reembolso ou situação de assistência. Planos em euros e em dólar. A gente só não limita a cobertura em euro ou em dólar a algum tipo de sublimite. Contratou 1 milhão, tem 1 milhão de dólares. Contratou 1 milhão na Europa, é 1 milhão de euros. É assim que funciona. Para pré-existência também. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Uma coisa que a gente gosta de colocar também são os aumentos de capitais. Vocês vão ver no próximo slide, lá eu faço um pouquinho mais de detalhe. Mas, rapidamente falando, a bagagem dele a mala é muito bonita, muito cara, ele quer contratar um pouquinho mais, você vai lá e contrata. Eu quero um seguro de morte, eu quero um seguro de vida, você vai lá e contrata isso à parte, tá? Eu falo de morte acidental e de vida e morte natural, tá bom? Eu falo dessa maneira. A gente segmenta em plano Max e VIP, você pode ter uma cobertura de 100 mil dólares no VIP e uma cobertura de 100 mil dólares no Max. Então, é a mesma cobertura de DMH, só que o Max tem os complementos, tem menos características, menos coberturas, e o VIP, você vai ter sala VIP, você vai ter chip, vai ter cobertura para pet, você vai ter danos à mala, coisas que você não tem na linha Max, tá? E o produto queridinho dos esportistas do Brasil, o produto que já acompanha o Comitê Olímpico Brasileiro há 4 Olimpíadas,
e uma Paralimpíada, né? Eu estou aqui há 5 anos, eu já vi uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Então, fora as outras que já tinham sido feitas pela Cores com excelência. Então, seja você um atleta de final de semana como eu, seja você um atleta de alta performance, amador ou profissional, a Cores está com você. Não é à toa que o nosso embaixador é um surfista de ondas gigantes, campeão mundial e surfa a maior onda do mundo. Tá? Eu vou deixar esse assunto, link, parceria com a Decole, né? Para falar no último slide, porque o Renato está aqui com a câmerazinha fechada. Eu vou dar uma avançada e depois ele fala para vocês essa novidade. Tá aí? Não vamos deixar para falar no final e a gente já fecha? Pode O que ser. você acha? Maravilha. Que aí a gente ganha. Isso. Bom, as garantias adicionais. Uma surpresa muito boa. Tem que colocar aqui a suspense para o pessoal ficar até o fim. Ah, então boa. Ó, as despesas com pet você pode contratar no Max, que eu falei que não tinha. Cara, essa camisa do Renato é muito legal. Depois ele tem que falar sobre essa camisa. Muito legal. Vamos lá. Despesas com pet você pode contratar num plano Max. Você pode falar danos à mala, pode no produto Max que não tem uma cobertura que não tem que tem no VIP, não tem no Max, você pode contratar. Você pode contratar morte natural, coisa que o mercado não oferta. Tá? Para segurados até 70 anos, contratação imediata, sem DPS, sem burocracia. Olha aí a Cores ajudando de novo. Para quem você vai oferecer um seguro tradicional de mercado quando ele voltar? Se ele já sinalizou que está preocupado com morte natural? Tá aí, oportunidade. Cancelamento e interrupção de viagem, que são coberturas que fazem com que a gente proteja o patrimônio desse cliente ou até mesmo a renda dele se acontecer alguma intercorrência durante a viagem ou antes. Vou dar um exemplo bem superficial. Bom, passei no concurso público, vou precisar assumir o cargo, não vou poder viajar. Isso é uma coisa que pode acontecer. E todas essas multas que vão ser impostas ao segurado, a gente vai fazer o pagamento. Não tem objetivo de enriquecimento, é para que ele não tenha perda financeira. Você tem uma morte de um parente de primeiro grau, uma doença infecto-contagiosa, foi chamado para depor, teve visto negado no destino. Tem países que têm visto negado no destino. Pode ter seu visto negado antes da viagem, aqui no Brasil, isso pode acontecer. Então, fiquem atentos, o seguro viagem ele também é antes, além do durante, mas também tem o depois. Então, fiquem atentos a essas coberturas. O Renato pode ser um pouco mais denso no momento mais oportuno sobre essas coberturas que não são oriundas do mercado de seguros. As seguradoras tradicionais não utilizam isso. Isso tem a carinha do turismo. Muito disso é uma questão de preocupação com as multas que possam ocorrer e até mesmo a proteção das agências de viagem. Quanto mais antecedência se compra, mais protegido se fica. O imediatismo do seguro viagem está aí. A nossa média de contratação de antecedência está em torno de 10 dias. Então, ele não fica tão protegido assim. Então, é um produto que foi feito para proteger patrimônios e rendas. Se comprar na hora que for embarcar, que ótimo, a cobertura está lá, não vai ser utilizada. Só uma parte dela, que é a interrupção de viagem, que é tudo aquilo que acontece com o segurado lá fora que ele precisa retornar ao Brasil. Uma morte Então, de um Eric, eu acho que aí parente, uma coisa desse sentido. fica uma outra dica, deixa eu pegar esse gancho então, para o corretor, que muitas vezes até não trabalha muito com esse diferencial, tá, gente? Eu vou falando de uma forma geral aqui, a Fernanda e a Mayra sabem me confirmar o que eu estou falando. Então, assim, esse é um grande gancho. O teu cliente fala assim, você pode até começar a conversar com o teu cliente. Você vai viajar no final do ano, né? Grande parte dos clientes, sim, vão viajar no final de ano, vão fazer algum cruzeiro, vão fazer algum réveillon em algum lugar e tal. Então, se você comprar um seguro viagem hoje, uma vez que ele já tem as datas definidas, né? Naturalmente é melhor. Você faz um seguro viagem hoje com qual apelo? Ah, eu vou deixar para comprar isso depois, né? Tá, deixa eu chegar mais perto da viagem. Não, esse é o gancho. Você compra o seguro hoje, você já está coberto hoje, amanhã, a partir de amanhã, com a cobertura de cancelamento de viagem, né? Ou seja, está protegendo o investimento que a pessoa está fazendo naquela viagem. E a gente sabe que uma viagem internacional não custa barato.
né? Então, são algumas dezenas de milhares de reais que a pessoa está gastando, está investindo naquela viagem, e ele já está coberto. Então, não deixa para fazer o seguro depois. Porque se você deixar o teu cliente para pensar depois, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser assediado pela internet, pela agente de viagem, por um monte de gente, e aí, quando você vê, esse seguro ele já fez. Aí quando você fala assim, e aí, Eric, você está viajando? Você falou que ia viajar? Como é que tá? Aí você, sabe o que aconteceu? Eu já comprei. Então, assim, venda hoje o seguro que você, né, não deixe para amanhã o seguro que você pode vender hoje. Essa é a cobertura que te dá esse gancho. Perfeito, Renato. Nada melhor que a experiência para complementar uma coisa dessa. Seguro de eletroeletrônica, eu já falei, você pode contratar apartado, mas tem na cobertura do VIP. Assistência psicológica, muita gente acha isso uma coisa não muito útil. Pensem em meninas e meninos intercambistas mais de 6 meses fora do país. Isso acontece muito. As crianças vão fazer viagens, os adolescentes vão viajar, e o que mais ultimamente tem acontecido são crianças que precisam desse auxílio, tá? E aí isso é muito interessante, vocês olharem isso com bastante atenção, tá? Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Esse aplicativo, ele não é um aplicativo que tem como objetivo só assim inserir uma pólice ou fazer o processo de reembolso. Ele tem como objetivo facilitar o acionamento. Uma vez seu bilhete ali, uma vez seu seguro colocado ali, com apenas cliques, você acessa a nossa central por voz, você acessa a nossa central por WhatsApp, e isso é um facilitador. Lembra o meu amigo lá no início? Se ele tivesse um bilhete da Cores, ele não teria a dificuldade do acionamento, fora que eu não levo 4 horas para responder. É aquele padrão que eu falei para vocês lá atrás. Então, isso aqui como eu ia usar uma palavra, na verdade, isso é um facilitador. Seja você um idoso de primeira viagem, um jovem de primeira viagem, um viajante experiente, um viajante de alta renda, você tem que ajudar esse cara a acessar a sua central. Você tem que ter um produto excelente, uma cobertura excelente, mas eu não consigo falar com você? Então tá aí. Você tem um formato bem interessante para fazer esse acionamento. Então não deixe de inserir isso na cultura do seu viajante. Eu termino por aqui e Maravilha. Eu vou compartilhar a tela, queria então. agradecer a minha parte e deixar isso agora com o Renato para essa surpresa aí. Obrigado, Eric. Você brilhantemente aí conduziu. Então, continua aqui no áudio aberto para adicionar você, o Kleber, a Mayra e a Fernanda, o que precisarem, tá bom? Estão aí na minha tela? Sim, está aparecendo Perfeito. normalmente. Isso, beleza. Então, gente, a Decole, como assessoria, ela é mais do que uma empresa que apenas te conecta com a Cores e diga que eles são legais, é uma empresa séria, mas a gente quer ajudar vocês a dar um passo adiante para vender mais seguros. É muito comum, talvez nós tenhamos aqui na sala, se alguém tiver depois quiser dar algum depoimento, eu vou ficar feliz, parceiros que, quando a gente começaram conosco, vendiam dois seguros por mês. Hoje vendem 10, 15, 20 por mês, né? A Nilda, também estou vendo a Nilda aqui. Oi, Nilda, bom dia, não tinha te visto, não te ouvi ainda, abre teu microfone depois. A Nilda é a nossa Bom, abri só para te responsável, dizer oi. a nossa responsável por expansão da nossa base de afiliados aqui, faz um trabalho brilhante. Então, esse é um dos apelos da Decole. A gente ajuda o corretor, é uma mentoria, é quase uma pós-graduação em vender seguro viagem, né? Então, a gente dá para vocês um apoio de marketing. Não sei se o Alexandre está aqui também, mas é o nosso colaborador responsável pelo marketing, também faz um trabalho incrível, dando apoio para vocês. Como é que funciona esse marketing, né? A gente tem um portfólio de peças. Estou dando aqui um exemplo ó, já personalizados aqui do Pirani, que é um grande amigo nosso, corretor, da Sete Mares, que é uma agência de luxo especializada em turismos assim sofisticados, né? Então vocês vejam, essas são artes que a gente desenvolve aqui na Decole, né? E essa arte é só uma arte, depois tem um texto que vem segue essa arte, onde a gente ajuda vocês a publicar isso nas redes sociais, nos WhatsApps, nas listas de distribuição, Facebook, quem usa, cada um usa aquilo que está mais familiarizado dentro da sua audiência, da sua carteira. Tem gente que usa tudo ao mesmo tempo, obviamente, e-mail marketing. Então, tudo isso a Decole oferece para você gratuitamente. Nós somos uma agência de marketing, vamos dizer assim, né? Onde a gente fornece esse material
customiza, desenvolve. Por exemplo, já teve casos de corretores que nos procuraram e falaram assim, olha, eu sou um corretor aqui que eu trabalho muito com motociclistas, eu quero botar uma imagem que se identifique com esse público, né? Então a gente desenvolve lá, pesquisa uma arte, desenvolve um apelo, né? Se acompanhar A tem cobertura, se a B é que tem, se a C é que tem, a gente adapta o produto à seguradora, né? Por exemplo, no caso da Cores, a Cores é uma empresa muito especializada em esporte. É a única empresa do Brasil, a única, que oferece cobertura para esportes profissionais e competição, tá? As outras é só esporte de lazer ou amador, né? Ou sem competição. Então, vira e mexe acontece isso. A agência de viagem, o corretor nos procura e fala, tem um cliente que vai fazer uma maratona, vai participar de uma competição de karatê, de judô, meu filho, o meu marido, sou eu, enfim, não importa. Então, a gente acaba, evidentemente, direcionando para a Cores. E se esse corretor, essa agência, ela é especializada nesse universo, a gente vai desenvolver uma arte com esse apelo, tá bom? Muito bem. Além disso, e por fim, e não menos importante, é o mais legal, nós temos aqui na Decor também, por sermos uma empresa totalmente especializada em seguro viagem, um aplicativo que é exclusivo nosso, né? A gente sabe que se você for lá na empresa que você trabalha, seja ela a Tóquio, a Porto, a Sisticard, né, ou até a própria Cores, ela oferece para você uma página de venda online dela. Lógico que cada um vai oferecer o seu, né? Mas aqui na Decole, a gente tem uma ferramenta que ela é multilinha. Então, ou seja, a página é sua, não é da empresa de seguros A, B ou C. Essa página de seguros, ela é do parceiro da Decole. Então, por exemplo, a Sher é uma corretora, ela tem a página dela, né? Na página dela tem aqui, ó, você veja como é que funciona. Eu vou passar rapidamente, depois vou mostrar ao vivo essa cotação. O destino, a gente coloca o logotipo do nosso parceiro. Se o logotipo dele vai para umas cores laranja, então esse combo aqui é laranja, se é vermelho, se é verde. Então a gente adapta, procura adaptar as cores do logotipo, né? Onde esse link você pode publicar em diversos locais, você pode colocar esse link numa rede social, você pode colocar na tua página, ou simplesmente seu cliente te liga no sábado, indo para o aeroporto, e fala, Fernanda, faz aí uma cotação para mim. A Fernanda está na feira no sábado, ela está com a filha dela no festival de música, não sei. Não tem como a Fernanda dar essa cotação. Então ela manda o link, né? O corretor ele pega o link dele, não é o da Decole, é dele, e manda o link para o cliente. O cliente lá no aeroporto faz a cotação na página do corretor. Olha que legal, ou do agente de viagem. Então ele preenche os dados, da data de ida, data de volta, a idade, uma ferramenta que nós vamos ver funcionando, né? No rodapé, na última parte dessa tela, vai ter o logotipo e o endereço da tua empresa. Então, parece que essa página é totalmente sua e foi feita por nós. Você tem a opção de exigir ou não do teu cliente os dados de identificação. Tem gente que não gosta, fala, eu prefiro que meu cliente não se identifique, ele não gosta, mas se você quiser, e eu acho recomendável que você coloque, a gente pede os dados do teu cliente para que você possa acompanhar esta cotação, depois ver se realmente ele fechou, se ele não fechou, tá? Então, eu estou sabendo aqui que o Renato Espada Fora, e-mail tal, telefone tal, está cotando. Então, você vai receber uma notificação por e-mail em tempo real na hora que o Renato entrar na tua página, tá? Aí ele clicou em cotar, o sistema vai conectar com a seguradora, nós vamos ver isso acontecer ao vivo. Aqui está a tela de notificação de que o Renato está cotando, esse é o e-mail que você recebe, e pimba, vem na tela as opções dos planos da Cores, né? Nós temos mais uma companhia integrada aqui conosco também, mas a Cores acabou de entrar conosco, então se você, depois de ter ouvido tudo que o Eric falou, né, fala assim, eu quero trabalhar só com a Cores, a gente vai lá e conecta você na Cores. Ah, não, eu quero que meu cliente veja duas opções, a gente coloca a segunda opção. Enfim, então nós temos hoje a Cores e a Hero integrada, essa comissão aqui, ela é ajustável, e aqui aparece a tela de compra, onde o teu cliente vai para o cartão de crédito, finaliza, e nessa hora você recebe, o teu cliente, na verdade, recebe um e-mail com o voucher e o logotipo do corretor ou da agência de viagem, né? Então, ou seja, o cliente vai receber um e-mail como se tivesse sido disparado da tua corretora. Na verdade, foi disparado do nosso servidor, tá? Mas como ele é totalmente customizado, vai com o teu logotipo. Então, é uma ferramenta muito bacana. E como eu disse, só para mostrar, esses são alguns exemplos de páginas com diversas cores que acompanham a identidade do corretor. Esse link
porque isso não é um aplicativo, né? Isso é um link, é uma página na internet. Quando você põe esse link no WhatsApp, olha que bacana, ele carrega uma imagem. E essa imagem, quem define é você, quem implementa somos nós. Então, por exemplo, temos aqui uma agência que é especializada em Turquia. Então, ela quis botar aqui, evidentemente, um seguro viagem, qual é o seu seguro viagem agora mesmo, uma imagem aqui da Capadócia, né? O outro, uma agência especializada em pessoas que vão fazer programas de andar de bicicleta na Europa. Então, ela também colocou aqui uma imagem relacionada a isso. Então, essa imagem quem define é você. Você pode usar em redes sociais, pode colocar sempre uma assinatura no teu e-mail. Veja quantos e-mails você troca por dia com os teus clientes. Talvez aí uma centena de e-mails por dia, falando de boleto, de sinistro, de renovação de automóvel. Só que todo o e-mail que você manda, você coloca lá. Vai viajar? Cote aqui. Vai viajar? Cote aqui. Né? Água mole em pedra dura, como a gente disse. Então, o cliente tanto ouvir que a corretora, né, tem um seguro viagem, uma hora ele vai lembrar que ele vai fazer uma viagem daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês, ou ele resolveu que ele vai fechar a viagem dele do final do ano. Pensando bem, deixa eu clicar aqui para fazer uma cotação. Isso cai na tua página da tua corretora, esse link, tá? Você coloca isso, evidentemente, no teu site e você faz hoje uma ampla divulgação através de WhatsApp também, né? Então, esse sistema de thumbnail, que a gente chama, que é quando você coloca um link, ele sobe uma imagem, o nosso sistema prevê essa tecnologia. Nem todo link que você coloca no WhatsApp sobe imagem, né? Vocês já perceberam isso. Alguns você coloca o link, não sobe imagem nenhuma, e outros sobe, o nosso sobe. Tá? Aqui o exemplo de um corretor motociclista e assim por diante. E você pode ainda usar esse link com outras finalidades. Por exemplo, você é um corretor que tem a tua página, tem a tua corretora, tem a tua identidade. Beleza. Mas você tem empresas com diversos RHs que você atende, você pode criar esses programas de Worksite Marketing, né, que a gente chama. Então, você convida o RH da tua empresa a divulgar o seguro viagem de forma particular para os colaboradores contratarem de forma avulsa e particular. Cada um paga o seu. O RH não precisa pagar nada. Não é patrocinado pela empresa. A empresa apenas habilita um fornecedor que ela confia. No caso aqui, a Cores, por exemplo. Então, você veja aqui, a Plascar é uma empresa de autopeças, tem um corretor, e aí nós criamos essa página, isso é divulgado dentro da empresa, e os funcionários da empresa, quando vão viajar, se quiserem, obviamente, ou não, contratam ali, tá? Outra oportunidade importante, usar esse link para grupos de afinidade, clubes, associações, sindicatos, enfim, você sabe melhor do que eu como trabalhar esse tipo de oportunidade de grupos de afinidade com vários tipos de seguro, de automóvel, outras coisas. Então, tá aqui, essa ferramenta a gente pode também personalizar com o logotipo de uma associação, com a imagem de uma associação. Aqui no caso, vocês estão vendo da Associação dos Escoteiros do Brasil, é uma entidade que congrega aí mais de 20 mil famílias, né? Isso está publicado lá na página deles. As famílias vão fazer viagem, seja para Disney, ou seja uma viagem aqui para um acampamento de um escoteiro no Brasil mesmo. Ele vai lá e faz a cotação de produtos de viagem nacional, internacional, e acessa o portfólio das companhias que a gente opera, e no caso aqui a Cores passou a operar. Olha que legal. Tá bom? Então, gente, essa é uma ferramenta que está disponível para vocês. Então, resumindo, você pode ter a página da tua corretora, a página de um RH de uma empresa, uma página de um sindicato. Você pode ter 20 páginas de 20 parceiros teus, de 20 oportunidades que você, corretor ou agente de viagem, tem acesso e entrada. Então, de repente, você vai com uma ferramenta que não vai te custar absolutamente nada. Em 2 ou 3 dias, a Decore te viabiliza isso e você está comunicando o teu portfólio para 50 mil pessoas. Né? Se você colocar 20 mil aqui, 5 mil ali, 10 mil ali, quando você faz a conta, tem 100 mil pessoas com uma página com uma identificação que causa essa empatia, né? Que traz essa confiança, e o seguro viagem começa a andar sozinho. A única coisa que você vai receber vai ser um e-mail notificando que tem pessoas cotando e pessoas comprando. É incrível. E a Core está lá atendendo, né? Então, o sinistro, praticamente não acontece nada para você, só ganha na venda, tá? Esse sistema aqui, com a Cores, você tem uma comissão de 35%. Tá? Essa é a política que a gente adotou aqui. Evidentemente que grandes volumes e grandes negócios a gente pode negociar de forma separada, mas de uma forma geral, esse é o padrão da política comercial para a remuneração de comissão da Cores. Lembrando que no portal da Cores, de acesso manual, feito por você, como corretor ou como agente de viagem, existe ali uma reguinha de comissão que você pode subir ou descer. Aí sim, ali você consegue mexer e ajustar o teu preço, eventualmente reduzindo a tua comissão,
para chegar no preço que o teu cliente está te pedindo. Bom, deixa eu mostrar aqui então ao vivo, já que nós estamos em sistema de compartilhamento de tela, está aqui a página da tela, da Share, ó, funcionando. Vamos colocar aqui Brasil, só para provar que o Brasil funciona também. Do dia 10 de maio ao dia 11, vamos colocar, né, 2 dias de viagem, para vocês terem uma ideia. A idade do passageiro, vou colocar aqui, 23 anos, lazer ou negócios, cotar, está pedindo identificação, estou me identificando aqui como Renato, já está salvo. Está aqui o aviãozinho quicando aqui para buscar, se conectando com a Cores, né? E a gente vai ver aqui, então, as opções de preço. Vamos ver se vai funcionar tudo direitinho e bonitinho. Está aqui, ó. Então, a gente acabou vendo o produto Max 250 Brasil da Cores, 30 mil dólares. E está errado aqui, Mayra, está em dólar, hein? Precisamos corrigir. Tem algum probleminha, tá? Era para ser 30 mil reais. Então, esse portfólio aqui vem da Cores, mas enfim, para vocês verem como funciona. As coberturas, você pode dar um scroll aqui, subir e descer. Então, teu cliente ele vê os capitais e ele resolve contratar esse aqui. Vai para a tela de contratação, cartão de crédito, finalizou a compra e assunto encerrado. Você vê que em menos de 5 minutos, o teu cliente que estava no táxi, ele comprou o seguro pelo táxi na página da tua empresa. Aqui no caso é a Share, mas vai ser um logotipo da tua empresa. Pronto, recado dado. Alguma dúvida? Alguém? Gostaram? Podem aplaudir também, gente, não tem problema, a gente gosta. Eu vou bater palma aqui para você, Renato. Isso, tá joia, muito bom. Então, agradeço a participação do Eric, do Kleber, da equipe da Cores e da Decole que estiveram presentes. E qualquer dúvida adicional, vontade de se cadastrar na Cores se não é cadastrado ainda, pedir nosso suporte de marketing, nossa página online, fale com a nossa equipe, com a Nilda, com a Mayra, com a Fernanda, que a gente vai estar aqui pronto para dar suporte para vocês, com muito prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renato, time Decole. Só um minutinho. Estou à disposição para os próximos. Alguém quer falar alguma dúvida? Estamos ouvindo. Só avisa o pessoal que daqui a uns 10 minutinhos o Ale vai entrar em contato com o pessoal que está aqui, né? Para fazer aquela pesquisa de satisfação, tá bom? Maravilha. Maravilha. Beleza. Obrigado, Mayra. Obrigado, Ale. Obrigado Eric, a todos. Kleber, todo Obrigado. mundo. Parabéns a todos. Obrigada. Viu? Aguardo novos convites. É isso aí. Opa. Teremos mais esse mês, com certeza que foi um sucesso. Valeu, gente. Legal. Ótima Obrigado. sexta a todos. Ótimo Valeu. final de semana. Tchau, A tchau. todos. Tchau. Tchau. Olha.